Seja muito bem-vindo ao Ouro Porco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Antes de entrar no assunto do vídeo, você já sabe. Quem não é inscrito, por gentileza, se inscreva aí, nos ajude a crescer cada vez mais. Sempre curta, comente, compartilhe os vídeos com os amigos. Nos siga também no nosso Instagram, @ouroporco. A gente sempre faz uma resenha aí, né? Responde comentários, tudo. Então, vem com a gente para o assunto desse vídeo. E o assunto desse vídeo nada mais é do que as reviravoltas que o futebol nos proporciona em pouco tempo, né? Então, nós vamos falar aqui de Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e São Paulo. Sim, hoje eu vou ter que falar de rival, né? Então, vamos embora para a gente falar das reviravoltas aí nesses 4 clubes. Vou começar pelo Flamengo, né? O clube do Clebinho. Não está aqui, mas sempre em coração, é o espírito do Ouro Porco, é o Clebinho. E, cara, eu vinha 2 semanas atrás, na verdade, há 1 semana atrás, né? Quando o Flamengo ia enfrentar o Inter e o Palmeiras ia enfrentar o Vitória, que nessa semana eles trocaram de adversário. Que o Flamengo entrava pressionado, né? Que por conta dos recentes resultados ruins que tinha e tudo, acabou não vencendo o Internacional também, né? Conseguiu ali um empate depois de um pênalti, até uma pequena polêmica ali, se foi, se não foi, né? Mas esse assunto a gente não vai debater aqui. O Flamengo depois faz 7-1 no Sampaio Corrêa, mas um time muito frágil lá no Carioca. E aí, terça-feira, abrindo a rodada, dessa terceira rodada do Brasileirão, o Flamengo numa atuação bem ruim, mas venceu o Vitória, né? E aí, o Flamengo ainda não saiu, né, dessa pressão, ainda tem uma pressão para o time jogar muito bem, né, porque o jogo contra o Vitória, ele acabou assim, mostrando algumas fragilidades que o Flamengo ainda está tendo, não sofreu empate por muito pouco, né, o Rossi muito pegador de pênalti, às vezes ali com a bola no pé, às vezes é uma saída de gol errada, às vezes um pouco inseguro, né, debaixo das traves, mas é um pegador de pênalti fantástico, né, já salvou o Flamengo algumas vezes nessa condição, e na terça-feira pegou um chute que não foi muito bem batido do Renato Kaiser, mas foi muito forte e ele pulou para o canto certo, acerta bastante às vezes o canto, e sempre assim, o jogador vai mais cabreiro contra um goleiro desse, né? E aí acabou que garantiu a vitória do Flamengo. Um jogo que o Flamengo não foi brilhante, mas assim, eu também vi algumas entrevistas dos jogadores do Vitória. O Vitória também não amassou o Flamengo, né? O Vitória acho que já jogou melhor, acho que até ali no primeiro tempo, né? O Flamengo deu 2 chutes no gol e fez 2 gols, né? Chegou muito pouco mesmo, o resultado estava um pouco injusto. No segundo tempo, o Vitória faz 1-0 e perde esse pênalti, mas também depois do pênalti não teve grandíssimas chances, assim como o Flamengo também produziu muito pouco. Foi um jogo, sim, também de um nível técnico bem abaixo mesmo. A única coisa que fica aí, né, eu até espero que não, mas o Cebolinha está pedindo passagem nesse time titular do Flamengo aí, mas eu espero que ele fique no banco, ele realmente está jogando bem. E aí, assim, agora o Flamengo tem o Botafogo, né, pelo Carioca, e aí se ganha do Botafogo no Carioca, eu acho que espanta de vez essa pressão, essa crise, né, porque ganha de um rival, por mais que um flamenguista não tenha ali nenhum apreço pelo Campeonato Carioca, não acho que é grande importância, né, o Carioca, mas o jogo em si, né, o clássico, às vezes ele vale mais do que o estadual, né, e o Flamengo ganhando ali do Botafogo, talvez já volte ali, emenda a sequência, ganha o próximo, emenda a sequência de 3 vitórias seguidas, ninguém mais lembra, que estava questionando o Felipe Luiz, ninguém mais lembra de nada, né? Então, o mote de hoje desse vídeo é exatamente isso, né? Como que as coisas mudam muito rápido no futebol. E olha que o Flamengo não é nem o melhor exemplo, né? Nós temos exemplos melhores nesse sentido assim, de positivo. Tem de negativo também, né? Inclusive, negativo nós temos o Cruzeiro, né, cara? Olha só como tudo muda. 2 semanas atrás estava começando o Brasileirão. E você via em diversos programas esportivos, inclusive aqui no Ouro Porco, nós fizemos ali meio que tipo um power ranking, né? Quem seria os times mais que iam brigar em cima, iam brigar embaixo. E eu e a grande maioria aí da galera que trabalha com futebol
colocando o Cruzeiro lá em cima, né, cara? O Cruzeiro vem de um excelente trabalho ano passado com o Leonardo Jardim, tinha expectativa, né, do Tite colocar esse time para funcionar, e não está acontecendo, né? Apesar de ter encaminhado a classificação no Mineiro, né? O Cruzeiro hoje é líder do seu grupo e deve confirmar a classificação nessa última rodada. No Brasileiro, o Cruzeiro é o lanterna, né? 3 jogos e apenas 1 ponto, né? O Vasco está na mesma situação, mas o Cruzeiro tomou uma goleada do Botafogo ali na primeira rodada, então o Cruzeiro está em último, né? E deixou escapar não, né? Conseguiu ainda o empate ali com o pênalti do Caio Jorge contra o Mirassol. O Cruzeiro, que era um candidato a título, já está se vendo ali em situações bem complicadas mesmo, o que, assim, a gente não acha que o Cruzeiro vai cair, nada disso. Acho que o Cruzeiro em algum momento, seja com o Tite, ou se o Tite não conseguir reagir, vai acabar sendo trocado. O Cruzeiro, acho que ele, pelo elenco que tem, vai acabar escapando, né? Mas em 3 jogos você não vence nenhum, só tem um empate, as coisas começam, assim, a ponto de você depois brigar pelo título, talvez já comece a ficar bem mais distante, né? Então, a torcida do Cruzeiro aí teve momentos, está vivendo, né, momentos bem delicados ali de reviravolta, e já tem muito questionamento para o Tite sair, né, cara? Então, assim, né, nesse último jogo agora contra o Mirassol, você já via imagens, a galera pegando imagens, ele meio excluído, né, do grupo do Cruzeiro, falando que estava mais ou menos igual a situação do Dorival na seleção, excluído da rodinha dos jogadores, e aí o filho dele, né, falando com ele, o pessoal fala, nem o filho está tendo respeito por ele. Eu não acho que é exatamente assim e tudo, mas a gente sabe que essas coisas pesam, né, para uma decisão, às vezes, de demissão do treinador. Então o Cruzeiro está ali, maus lençóis, né, tudo mudou muito rápido. O Cruzeiro de postulante a título está ali agora tendo que vencer toda essa desconfiança de início de temporada. Ele vai classificar no Mineiro, provavelmente, mas também não está fazendo um Mineiro muito brilhante, não. Agora vamos passar para esse clube aqui, né, o Palmeiras. Também, uma semana atrás, eu trouxe aqui esse vídeo. O Palmeiras entra mais pressionado que o Flamengo, né? Falei isso aqui. E aí, quando a gente vai olhar, o Palmeiras enfia 5-1 vitória naquela rodada, vai para Itaquera, ganha o clássico dos caras lá, né, com o Andrés dançando um bilidinho ali na grama e o Memphis escorregando e perdendo o pênalti. Né, eu não tenho nada assim muito para falar, cara. É uma atitude reprovável do Andrés? Mas, cara, isso pertence ao futebol, como cera, né, como jogador simular. É mais uma dessas coisas que a gente reprova a atitude, mas que acontece de montão, né? Então, não acho que há grandes polêmicas nisso, não. Eu acho que os jogadores do Corinthians, porque isso também é mais velho do que andar para trás no futebol, jogadores do Corinthians que não cuidaram ali da marca da Cal e deram mole. Não sei se viram, se não viram como estava ali, mas depois o Memphis escorrega. Também não sei se a ação provavelmente teve efeito, mas fica ali, né, para o folclore do futebol, foi um lance ali. E aí acaba que o Palmeiras não espanta de vez tudo, mas assim, contratação do John Arias no meio disso tudo. Então a torcida do Palmeiras hoje está com outro humor já. Né? O Palmeiras joga hoje, né, nessa quinta-feira, contra o Internacional em Porto Alegre. E aí, se vencer, eu acho que a crise é espantada de vez. Né? Claro que depois, mais para frente, isso pode voltar, mas nesse primeiro momento é espantada de vez. Aí, com a chegada de reforços, as coisas que estavam bem, bem ruins mesmo. O Palmeiras já classificou no Paulista, pode poupar no final de semana e tal. Não sei se vai, deve rodar um pouco o elenco, pelo menos, né, e dar uma folguinha ali, às vezes, de carnaval para alguns que já estão mais estourados. O Palmeiras consegue ali, pelo menos, respirar mais aliviado, né? Até coisas assim que não pertencem ao futebol masculino, mas sim ao feminino. O Palmeiras foi campeão da Supercopa em cima do Corinthians também no sábado. E essas coisas, apesar de ser a outra modalidade, o futebol feminino, traz também um ânimo para a torcida do Palmeiras, que tirou um sarro ali do torcedor do Corinthians 2 vezes na semana, né, no mesmo final de semana. Então, o ânimo hoje, ele é completamente diferente no Palmeiras. E aí, para a gente já encaminhar esse vídeo para o final, eu deixei o rival por último. Eu nem queria falar de rival, mas tem que falar, cara.
Início do Brasileiro, o São Paulo estava correndo o risco de rebaixamento no Paulista, ia pegar o Flamengo na estreia do Brasileiro, né, o Flamengo depois de, né, jogar ali contra o Vasco e tudo mais, depois perdeu para o Fluminense, é verdade, mas a gente sabia que ia ser estreia de Arrascaeta e tudo mais. Então, o Flamengo era bem favorito. E teria o Santos pela frente ali no Paulista, um clássico. Então, assim, tudo poderia dar errado. E acho que para o São Paulino, tudo deu, foi certo demais, cara. Ganhou do Flamengo, merecendo ganhar. Vitória incontestável contra o Santos, né? Depois pega o Santos no Brasileiro, empata, tudo bem. Encaminha a classificação no Paulista agora, no último jogo contra o Primavera. Não foi um jogo brilhante, tá? O São Paulo sofreu ali no jogo, virou o jogo. Mas fato é que agora o São Paulo ganha do Grêmio e é líder do Brasileiro. Tá, 3 rodadas só, mas Crespo estava falando, nosso objetivo era fazer 45 pontos, com todo esse imbróglio que o São Paulo está vivendo fora de campo ali, né? Polícia e tudo mais, né? Tudo, sim, com todos os ingredientes para dar tudo errado, e aparentemente o São Paulo já conseguiu se recuperar. Então, deve caminhar sua classificação no Paulista agora nessa última rodada, aí vai depender de pegar qual adversário, mas de qualquer maneira, para quem estava correndo o risco de rebaixamento, estava sonhando só com 45 pontos ali no Brasileiro para escapar do rebaixamento, o torcedor São Paulino também está com outro ânimo, está, né? Vendo jogadores que antes eram vistos como medíocres, já estão vendo assim como é bom jogador, né? Na situação melhor ele consegue render quando as coisas estão mais organizadas. O Crespo é bom treinador, cara, isso não tem como negar. Ele é um bom treinador, não que o Zubeldia antes, né, o Crespo via, mas assim, o Crespo é muito bom treinador. Então, e a volta de alguns jogadores importantes, o Caleri voltando, fazendo gol, né, o Lucas fez gol de novo aí contra o Grêmio. Então, o torcedor São Paulino está com outro ânimo. E para a gente tirar uma lição disso tudo, cara. A gente só consegue prever o que já aconteceu mesmo. O futuro não tem como. O futebol, ele é imprevisível, graças a Deus. É por isso que a gente ama esse esporte, sofre com ele, porque é o melhor esporte do planeta, sem dúvidas. Para você que permaneceu até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com os amigos. Muito obrigado e valeu!